Bom, se calhar vamos então começar com a parte das apresentações, depois, entretanto, quem chegar, entretanto, vai se inteirando daquilo que estamos a fazer e da própria sessão com a doutora Fernanda, que está aqui, e desde já obrigada pela sua presença e pela oportunidade também de dar a conhecer estas estratégias que nós mais à frente já vamos falar um bocadinho com todos. Bom, isto para quem não me conhece, antes de mais, muito boa tarde, obrigada a todos pela vossa presença. O meu nome é Laura Tostão e sou uma das diretoras da Escola Seixal International School. É uma escola internacional e bilingue que se situa em Fernãoferro, no concelho do Seixal. Aquilo que nos propomos é educar crianças desde a entrada no pré-escolar até à conclusão do 4º ano do primeiro ciclo. Vou deixar também a minha sócia e cofundadora desta escola apresentar-se também, para ficarmos todos a conhecer-nos. Olá, muito boa tarde, o meu nome é Sónia Nascimento e, como a Laura disse, faço parte também da direção da Seixal International School. Quero agradecer também a vossa presença, que em confinamento e provavelmente em teletrabalho e com filhotes à mistura, eu falo por mim, não é nada fácil. A nossa escola está a disponibilizar atividades à distância, mesmo para os mais pequeninos, sempre com uma metodologia prática, muito envolvente. Agradecemos aos pais que acompanham as crianças, porque de facto é um grande esforço em teletrabalho, muitos deles, não é nada fácil. E é precisamente sobre este tema que organizámos este webinar com a colaboração da psicopedagoga da escola, a doutora Fernanda Fonseca, que já vou deixar apresentar-se, e que nos vai dar algumas orientações sobre como fazer funcionar toda esta dinâmica familiar, que, mais uma vez, não é nada fácil. Queres introduzir, então, o tema, Laura? Sim, claro. Então, o tema deste webinar é disciplina, foco e amor, que são palavras muito importantes, palavras-chave para este novo tempo com que nos deparamos, mas a doutora Fernanda saberá introduzir o tema bem melhor que eu. Só para terminar, antes de passar a palavra à nossa palestrante, gostaria de dizer que muito em breve vamos ter um novo webinar, mas no âmbito da nutrição, também em época de confinamento, porque isto estar em casa tem os seus senãos, não é? E por isso estejam atentos à nossa página no Facebook, Instagram e YouTube, e também podem espreitar o nosso site para saber mais sobre a nossa escola, que é aquilo que nós chamamos um bocadinho a escola fora da caixa. Bom, agora finalmente passo a palavra à nossa palestrante, à doutora Fernanda Fonseca, e psicopedagoga da nossa escola também. Olá a todos, muito boa tarde ou boa noite, conforme, ainda é boa tarde, assim, no final do dia. Como a Laura e a Sónia disseram, eu sou Fernanda Fonseca e antes de mais gostava de me apresentar como mãe, como filha também e como algo mais do que ser psicopedagoga ou técnica de comunicação, como vocês acharem, porque é a minha formação de base. Eu quero partilhar este momento com vocês com muito amor, com muito conhecimento de causa também, quase de mãe para mãe, ou de mãe para mães, e agradecer à escola ter organizado, porque eu acho que é importante nós refletirmos um bocadinho acerca deste tema, e sobretudo neste tempo que é novo, não é? Quem esteve no workshop, os pais que estão aqui vão ouvir algumas coisas que já ouviram. A quem não esteve vai ouvir de novo, mas mesmo para quem já esteve vai ouvir mais qualquer coisinha. O que é que eu ia pedir durante este tempo que eu vou falar, e porque estamos a falar de disciplina e de foco, eu vou pedir-vos que me deixem falar até ao fim. Eu vou apresentar todo o raciocínio e aquilo que quero partilhar e que seguramente não é a solução milagrosa para nada, mas é um ponto de partida de refletir. Pedia-vos então que não vai ser muito extenso, vou remir aqui o tempo para ir mais ao cerne da questão e depois no final eu vou deixar um tempo e um lugar para vocês me fazerem as perguntas todas que acharem por bem e também as vossas partilhas, porque nós não estamos aqui numa perspectiva só de passar informação, mas também de receber, e seguramente vocês têm experiências que
querem e gostariam de partilhar. Então, no final, vamos dar aqui um tempo para fazermos então essa partilha. Reforçar que isto está a ser transmitido e, portanto, se vocês não quiserem, na vossa participação, não quiserem esta difusão de imagem e de voz, desligam a vossa câmara e pronto, e nós faremos aqui. Nós, eu diria a equipa técnica, porque eu não domino nada estas partes de tecnologia. É só uma questão de não quererem aparecer e avisarem e nós faremos esse trabalho. Vou partilhar com vocês, eu vou falar à medida que vocês vão vendo um PowerPoint que no fundo vai caminhando connosco neste raciocínio e se porventura, deixem-me lá para aqui escolher, ora aqui, se não estiverem a ver, digam-me, eu julgo que deverão estar. Só um bocadinho. Conseguem ver? Sim? Boa, são os fixes. Ok, então, disciplina, foco e amor. A primeiro slide, eu queria que investíssemos aqui uns 2 ou 3 minutos a refletir nesta frase, neste provérbio do grande rei e sábio Salomão, que diz que ensina a criança no caminho em que deve andar e até que envelheça nunca se desviará dele. E porquê que eu trouxe esta frase? É uma frase que me tem acompanhado também como mãe, sobretudo como mãe, também como orientadora pedagógica algo também um pouco conselheira de pais. Esta palavra ensinar a criança no caminho em que deve andar e até que envelheça nunca se desviará dele, é de facto uma frase que eu gostava que vocês retivessem e vai acompanhando e vocês vão percebendo ao longo destes minutos que vamos estar aqui, vão perceber porquê, não é? Vamos falar um bocadinho do que é ensinar, do que é educar e quem é que faz o quê, não é? Porque às vezes nós achamos que estas tarefas estão todas muito... um faz uma coisa, o outro faz outra, o professor faz uma coisa, o pai e a mãe fazem outra, e vamos perceber que ensinar a criança no caminho em que deve andar é uma missão de todas as pessoas que estão à volta dela, que a amam e que querem o bem dela, ok? Então, primeira coisa, vocês conseguem imaginar, este desenho foi um desenho, faz parte de um projeto pedagógico que é o que vai estar em vigor na nossa escola nos próximos tempos, que é a Escola da Inteligência, e este foi pintado por um menino de 4 anos. Vocês conseguem imaginar como é que seria conduzir, para quem conduz, ou pelo menos andar de carro, sem as regras de trânsito, sem ninguém cumprir as regras? Não era assim muito fácil, pois não? Também sabendo que há contentores do lixo, se toda a gente resolvesse pôr o lixo no chão e ninguém respeitasse as regras ou melhor, há muita gente que não respeita, nós sabemos, não é? Mas se todos nós não respeitássemos, não ia ser fácil viver e caminhar aqui neste planeta, não é? Então, ensinar a educar é, antes de mais, pensar em organizar o espaço onde estamos, organizar a família, organizar a casa, não é? Porque na família e na comunidade, para que haja boa convivência, as regras são de facto necessárias, não é? Regras inteligentes que nos ajudam a organizar o lugar onde nós vivemos e mais do que depois elas existirem, é elas serem cumpridas e ensinadas. E muitas vezes nós achamos que, e ouvimos muitas vezes esta frase, que é que os pais educam e a escola ensina. Mas será isto verdade? Não é? Será verdade que só os pais educam e só a escola ensina? Eu diria que não é bem assim, não é? Quem realmente ensina, eu diria que no cumprir das regras, naquele ato de cumprir as regras, feito pelo adulto, encontramos o educar, a educação, não é? A educação da criança. E quando teorizamos acerca disso, estamos a falar de ensino, não é? Enquanto eu sou cumpridor das regras que já existem e que estão instituídas,
eu educo o meu filho, passo-lhe a cultura, os valores, daquelas que são as regras básicas da convivência. Mas quando eu lhe explico que regras são essas e porquê que elas existem e porquê que têm que ser cumpridas, aí eu estou a ensinar, eu estou, não só estou a passar uma cultura de valores e de ação positiva, mas também estou a explicar porque é que isso acontece. Assim, quando eu vou despejar o lixo à rua e levo o meu filho ou a minha filha a despejarem o lixo comigo, isto não é só uma ação, ele percebe pela ação que é uma regra e que tem que ser, mas quando eu lhe explico porque é que isto acontece, porque é que temos que separar o lixo, ele não só faz por ação e repetição, como compreende, toca-lhe ali no coração, não é? Então, ensinar e educar não é só para pais ou é só para professores, é para todos nós que convivemos com a criança, não é? Então, eu gostava que vocês retivessem relativamente a isto, que os pais pais e professores também, e educadores, que a criança leva para a escola sempre aquilo que aprende em casa, aquilo que é a sua cultura, que são os seus valores, aquilo que os pais lhes passam com ou sem intenção e as pessoas que convivem com a criança no dia a dia. E a inversa também é verdadeira. A criança leva para casa aqui, para além das aprendizagens académicas, não é? Daquilo que ela vai aprender, desde as letras aos números, ela leva para casa um sem número de aprendizagens que, se não houver uma coincidência de informações, a criança vai ficar ali um bocadinho baralhada, sobretudo no que diz respeito às regras de conduta, não é? Porque se o meu filho chegar a casa e dizer que aprendeu a matemática ou que aprendeu o português, eu confiro, é verdade, isto, na verdade 2 mais 2 são 4. Mas se ele me chega a casa a dizer que, sei lá, aquele é preto ou aquele não sei o quê, aí eu já fico a pensar, epá, eu não o ensinei isto, não é? Onde é que ele ouviu, não é? Então, é preciso estarmos atentos às culturas e às aprendizagens que a nossa criança leva e traz, para que ela possa crescer com algum equilíbrio e com educação e ensino nas duas vias, não é? Então, quer nós queiramos, quer não, ensinar e educar, o ensino e a educação vão acontecer sempre na vida das nossas crianças, sempre. Isso é uma coisa que está sempre que a criança está, nós estamos, enquanto adultos, estamos sempre em processo de aprendizagem, já não biológica, mas estamos em sempre aprendizagem psicológica, psíquica, emocional, sobretudo a emocional, não é? Nós estamos sempre a aprender. Mas a criança também está a crescer e em aprendizagens em toda ela, não é? Biologicamente, psicologicamente, emocionalmente, a criança é um barro que precisa de ser formado, não é? E então é preciso agarrar-nos o leme deste navio que se chama família, deste navio que se chama escola, não é? Ou seja, se nós tivermos consciência que a criança está a ser educada e ensinada, independentemente daquilo que nós dizemos e fazemos, ou seja, não é independentemente, é para além disso, então com mais cuidado temos que agarrar neste leme, não é? Porque se nós não temos este cuidado, o nosso barco, que é o nosso filho, a nossa filha, está a navegar sem destino, está a navegar um bocadinho à mercê das aprendizagens que há por aí, e agora há muitas, não é? Eles têm acesso a muita informação e não só à informação, como aos canais da informação e de facto não é a melhor forma de deixar o nosso filho crescer. Mas vocês dizem, mas eu não tenho tempo, e eu quero deixar esta frase para mais lá para a frente e dizer-vos que há tempo para tudo, ok? Nós, com a disciplina e com foco, vamos confirmar ao longo da nossa reflexão que há tempo para tudo, ok? Então,
o que é que nós podemos aprender mais um pouquinho? Que ensinar e educar têm que ser ações deliberadas, pensadas e estruturadas. Andando para trás do que dissemos, a criança está em crescimento e ela aprende e absorve tudo. Então, é um alerta para pais e professores e educadores que tudo aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos dar aos nossos filhos e aos nossos alunos tem que partir de ações deliberadas, pensadas e estruturadas. Nós temos que conhecer o nosso filho, a nossa filha e o nosso aluno, sendo que para o professor conhecer o aluno é muito mais difícil, porque tem uma sala cheia de meninos. Não é impossível, é um bocadinho mais difícil, mas os pais devem conhecer e procurar conhecer os seus filhos, até nas coisas mais simples, que são as brincadeiras que ele tem e que ele quer ter, ok? Então, educar e ensinar têm que ser ações pensadas, estruturadas e deliberadas. E se nós não formos explícitos, o que é que isto quer dizer? Se nós não explicarmos aos nossos filhos exatamente o que está no nosso coração, o que eles sejam, o que eles trilhem, não quer dizer que não estamos a falar de profissões, o que é que eles querem ser, esse é outro webinar, não é? Se nós não formos explícitos com o melhor caminho que queremos que eles trilhem, dificilmente eles vão trilhar, não é? E depois, quando começarem a trilhar outros caminhos, nós vamos perguntar, nós pais perguntamos, mas como é que foi isto? Eu dei tudo, mas como é que isto aconteceu, não é? Então, o que aconteceu foi que nós não fomos deliberados na educação dos nossos filhos, não é? Então, vamos falar aqui, finalmente, da disciplina. Então, sabemos que educar e ensinar andam de mãos dadas e isso acontece sempre durante toda a infância dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, é preciso, como é que nós nos organizamos para termos tempo para pensar isto, estruturar e deliberadamente ensinar e educar os nossos filhos, não é? Com regras. Falamos nas regras. As regras são muito importantes. A disciplina, encarem-na como leme. É o leme do vosso navio. Eu quero aqui chamar a atenção, muitas vezes as pessoas têm a noção de que a disciplina é castigar, é quase pôr os meninos num colete de forças, é obrigá-los a ser, não tem nada a ver, ok? A disciplina é uma ferramenta muito, é o leme do navio. E neste tempo que corre, é fundamental nós capricharmos na disciplina, por uma razão muito simples. Vocês, falámos há bocadinho do trânsito, podemos falar de imensas coisas no que diz respeito a cumprir regras, não é? Então, disciplina é o leme, tudo o que podemos imaginar acerca da disciplina, ou podemos pensar acerca da disciplina, são regras, são duras, e coitadinhos dos meninos e tal. Não, eles até vos vão agradecer no futuro, ok? Então, regras. Vocês em casa e na escola estão definidas as regras, não é? Elas foram estabelecidas. Estabelecido não é no sentido de não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer aquilo. Não são essas regras. São regras que vocês têm que adequar à vossa realidade familiar. Por exemplo, levantar cedo, não sai do quarto ou não sai de casa ou não se vai vestir, a primeira coisa é vai para a casa de banho, faz a sua higiene, regras destas que parecem que são banais, mas não são, elas não são banais, okay? Elas são, porquê que eu tenho que me lavar, porquê que eu tenho que lavar os dentes, porquê que eu tenho que me vestir? É uma regra porque é o todo da criança, não é? A higiene faz parte, comer bem de manhã também. Eu, quando falo em regras, eu não quero que vocês pensem que são regras, por exemplo, só pode utilizar o telemóvel uns X minutos por dia, ou 1 hora por dia, enfim, regras, e explicar porque é que elas existem, explicar porque é que elas
são aplicadas. E depois pensar, muitos de vocês dizem, mas lá em casa nós já temos as regras, elas estão já estabelecidas, mas estão estabelecidas, ok, mas vocês têm essas regras para controlar os comportamentos dos vossos filhos, é só numa perspectiva de ação, ou seja, para ele se portar bem, ou vocês têm as regras, e aqui o apelo, para corrigir e deixar uma semente. E aqui entra muito aquela questão do não, dizer que não, e dizer que não quando se quer quebrar uma regra, ou quando se quer uma coisa que foi dita que não pode usar, ou não pode comer, ou etc. Portanto, vocês têm as regras, muito bem, boa. Então, mas com que fundamento é que as têm? Porque isso também é importante, não é? Nós não podemos só querer disciplinar, ou seja, ter as regras só para controlar o menino e a menina para se portarem bem. É muito, muito, muito mais do que isso. É para os completar como pessoas, para aprenderem que se existirem estas regras dentro de casa, fora de casa, fica tudo muito mais fácil, ok? Então, o que é que nós temos que pensar agora que percebemos que é preciso disciplina, que são precisas as regras, que é preciso que essas regras sejam criadas no sentido de a criança crescer inteira. Então agora o que é que nós podemos fazer, não é? Num tempo que é diferente. É manter, não é? Vivemos neste tempo, há pessoas que já tinham o leme mais ou menos controlado, as pessoas que já tinham a sua vida rotinada, regrada, que são muito mais pedagógicos com os seus filhos, e há os outros que não tinham nunca pensado nisso, é o levantar, é o ir, é o trabalhar, é o chegar a casa, é o fazer a comida, e pronto, e as coisas quase que vão à velocidade de cruzeiro, não é? Então, o que é preciso neste tempo relativamente à disciplina? É reorganizar com bom humor, brincadeira, com responsabilidade, sem dúvida, e com a perspectiva de gerar bons hábitos, ok? Eu gostava de vos dar esta dica, porque às vezes, mas como é que nós vamos reorganizar com muita brincadeira? Somos tantos lá em casa, ou o meu filho é terrível, a minha filha é terrível, eu não sei, eu não consigo. Conseguem sim, têm que acordar sempre nesta perspectiva de que mesmo que demore muito, nós não sabemos quanto tempo vai demorar estarmos assim confinados, mas a experiência já cá está, ou pelo menos a oportunidade de aproveitar esta experiência para crescermos noutra perspectiva, que é a de estarmos juntos. E não é necessariamente mau, é muito bom, é fantástico. E vocês têm a oportunidade de ouro para construir uma nova forma de estar em família, ok? Então, há os pais que se têm as condições de espaço e as tecnológicas e tudo aquilo, pronto, tudo funciona bem lá em casa em termos de condições para poderem usufruir de um tempo em confinamento com espaço e com condições de conforto, etc. Vamos manter as regras, é a minha sugestão. Mantenham as regras, levantar cedo, fazer higiene, tomar um pequeno almoço, aquelas rotinas que a criança tinha, procurem mantê-las. Não dorme até mais tarde, não faz uma escapadela ao lanche, não. Vamos manter essa rotina, até porque quando retomar a escola e as rotinas de fora de casa, já não está completamente desabituada disso, não é? Então, as pausas que existem, ela está na escola, online ou não, as pausas da escola são para fazer pausas para comer e para preparar o caderno e o livro da matéria que vai ter a seguir, ok? Aproveitar essas pausas, se forem maiorzinhas, para brincar, para arranjar forma. Vocês estão a trabalhar, estão em teletrabalho, não têm o tempo naquele período de trabalho de brincar com a criança, mas têm que programar a brincadeira que a criança vai ter quando vocês estiverem a trabalhar. E, de preferência,
não aos telemóveis, está bem? Sejam criativos, vão à internet procurar brincadeiras, nós também depois podemos ajudar, eu posso partilhar algumas, se os pais quiserem, brincadeiras muito, muito interessantes que eles podem fazer sozinhos, no período em que vocês estão ocupados, e brincadeiras que depois podem fazer com eles. Isso é fundamental. Se a internet vai abaixo, paciência, se a criança está a chorar no momento em que vocês estão a trabalhar, façam uma pausa, não vai acontecer nada se nós não terminarmos a tarefa naquele momento, certo? Os vossos filhos, sobretudo se são pequeninos, têm prioridade e se ele está a chorar muito, seguramente que alguma coisa se passou, ok? Então, não há problema, faz-se uma pausa e pede-se desculpa e vocês dizem, mas isso é muito fácil de dizer. É fácil de dizer e é fácil de fazer, uma questão de atitude e de decisão, ok? E eu acho que ninguém no mundo, no planeta, vos vai censurar se tiverem que fazer uma pausa para ir cuidar do vosso filho, ok? Se as outras, é tudo igual para todos, mas depois há aquelas famílias que não têm aquelas condições de conforto, de espaço, pronto, a casa é pequena, o computador não presta, a internet é horrível, não vale a pena, ok? Então o que é que nós temos que fazer? Temos que adequar o espaço e as coisas que temos. Não vale a pena estarmos, como se diz na gíria, não vale a pena chover no molhado, não é? Já sabemos que a casa é pequena, que o PC não é grande coisa, então vamos aproveitar isso para dizer aos nossos filhos que esta nova situação é uma situação muito complicada, vai ser um bocadinho mais difícil, mas vamos correr bem. Adequem o espaço com a criança, arranjem um cantinho, sempre, se forem criativos, há sempre um cantinho na casa interessante para a criança estudar e podem decorá-lo com ele e fazer umas brincadeiras e umas coisas interessantes para que a criança possa estudar com algum conforto. A internet foi abaixo. Se de facto tem um problema com a internet ou com o computador e a escola não sabe disso, convém avisar a escola que tem essa dificuldade para ver o que é que se pode arranjar para vos ajudar e vamos fazer isso e toda a gente vai fazer isso com alguma agilidade. E se não se arranjar logo o computador ou se não, o espaço e a vossa disponibilidade para ajudar a criança a ter não tem o mesmo acesso que os outros, mas tem uma mãe fantástica que desculpem a expressão, que quebra o galho e que faz ali umas coisas e aproveita a criança, é o melhor momento para aproveitar para dizer à criança que é preciso que estudes, filho, é preciso que tenhas informação e formação ao ponto de teres mais ferramentas para a tua vida, de seres capaz de dar melhor do que a mãe te deu ou que o pai te deu. Não só aquilo que a mãe está a dar é muito mais precioso do que qualquer computador topo de gama e internet mais rápida do mundo e telemóveis e tudo o que possam. Esta informação vossa para os vossos filhos, aproveitando estas fragilidades para lhes dizer que eles podem ir mais longe do que vocês foram, podem ser melhores do que vocês foram, se eles acreditarem que se agarrarem nestas coisas pequenas e as transformarem em coisas grandes. É uma excelente oportunidade para lhes falar das desigualdades, da importância de ser generoso, tolerante, capaz de fazer juízos de valor, não, juízos das situações, juízos assertivos, capaz de raciocinar acerca, ele vai dizer que a mãe não reclamou porque não tem as mesmas coisas que os outros meninos, mas a mãe arranjou, a mãe, o pai, a avó, o educador, arranjou forma da criança ter o melhor espaço de escola do mundo e enquanto aprendeu uma série de coisas. Portanto, isto de reorganizar com bom humor, muita brincadeira e ao mesmo tempo responsabilidade, vai gerar hábitos fantásticos e vocês vão pôr o vosso filho no foco da missão que é agora, nesta fase deles, crescer, aprender e crescer e aprender em casa e na escola, ok?
ok? Então é isso mesmo que vamos falar, do foco. O foco é a ferramenta, vocês têm a disciplina como o leme, também uma ferramenta importante, e o foco é a ferramenta que vocês vão usar para diminuir as possibilidades todas que existem de dispersarmos daquilo que são os nossos deveres e os nossos compromissos. E muitas vezes, há muitas teorias, muitos colegas que falam na importância do foco e tal, e as técnicas motivacionais e tal, mas eu normalmente o que eu gosto de dizer é que a maior motivação que nós temos para ter foco é incutirmos em nós e nos nossos filhos o sentido de dever e o sentido de responsabilidade. E eles não são pequeninos demais para isso, ok? Eles desde pequenos começarem a perceber e a perceber com a ação e com explicação, não é? Com educação e ensino, o que é o dever e a responsabilidade, vocês vão ver aumentar exponencialmente o foco da criança, ok? Então, aquilo que, neste caso em concreto que nós estamos a falar, que é a escola, não é? E a programação da família relativamente ao trabalho, ao teletrabalho e à escola, vamos a fixar algumas regras no frigorífico, no fogão, onde for, no armário da cozinha, no quarto da criança, no vosso, onde quiserem. Afixem, até por brincadeira, mas para ficar ali, para a memória do grupo, afixem então algumas regras que vão falar previamente, sobre as quais vão falar, vão combinar com eles, algumas regras pelos menos para os próximos mês e meio, não é? Explicado, tudo muito bem, então façam uma coisa muito gira, deixem que sejam eles a fazer, os que já sabem escrever, os que não sabem vocês escrevam, e com a vossa letra, não mesmo, e façam, não é preciso serem muitas, vocês pensem umas quantas, pensem como é que é o vosso filho e como é que são as vossas rotinas, e redefinam ali meia dúzia de regras interessantes e explicadas, não é? Inteligentes e com algum sentido de humor, mas também com o sentido de dever e de responsabilidade, ok? Como é que vocês podem explicar, estamos a falar de alunos de primeiro ciclo, mas isto também é válido para os adolescentes, porque este exemplo que eu vou dar, hoje em dia os meninos não têm muita noção da cozinha e do cozinhar. Um exemplo é quando a mãe, o pai, ou a avó, ou alguém, quem está com a criança mais tempo, quando estão a preparar uma refeição na cozinha, não é? Seja o almoço, o jantar, chamem o vosso filho ou a vossa filha e a propósito do foco e da importância deles terem foco, expliquem que se vocês porventura não estiverem concentrados, estiverem a cozinhar ao mesmo tempo que estão ao telefone com alguém e depois lembraram-se que têm que mandar um mail não sei para onde e disse, não, quando chegarem à cozinha ou salgou, ou queimou, ou estragou, pronto, qualquer coisa deste estilo, não é? E vocês podem explicar que quando isso acontece por falta de foco, de concentração, naquela tarefa que pode até ser banal, porque é rotinada, mas é de grande responsabilidade, porque o que vai acontecer se a comida estragar é que desperdiçamos recursos que custaram dinheiro e o dinheiro não é propriamente uma coisa fácil de ganhar, não é? É preciso pensar na roda de consequências daquilo que os meninos podem entender na sua infância, daquilo que é um dever e a responsabilidade. A mãe vai cozinhar e vai cozinhar com alguma responsabilidade para não deixar nem salgar, nem queimar, nem estragar aquilo que a seguir vai ser para comer, para todos comerem, para todos se nutrirem. E quando isso acabar, quando essa tarefa acabar, a criança vai perceber que a seguir vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra tarefa qualquer, não é? E se eu começar a fazer o jantar cedo, jantamos cedo e
a seguir vamos fazer outra coisa qualquer, e sempre com aquele foco nas pequenas tarefas, nas pequenas coisas é que nós depois projetamos para as grandes. Então, quando vocês explicam de forma simples aquilo que é o foco e o que é a importância de estarmos focados, aquilo que a criança vai ver, vai começar a observar o vosso próprio exemplo de outra maneira. Enquanto que ele observa de forma, se vocês não explicarem, observa de forma colateral e está lá mais ou menos, eles sim, vão observando. Quando vocês explicam, eles depois projetam esse exemplo para a sua própria vida, porque vocês vão fazê-lo, não é? Então, vocês, para além de estarem a dar o exemplo, vocês são um exemplo. E isto é importante. É um exemplo assumido, porque o exemplo vocês serão sempre, não é? Para o bem e para o mal, mas isto é um exemplo assumido. Lá está a ação deliberada, estruturada, pensada. Portanto, quando se fala em foco, resistam, por favor, à negociação. Se te portares bem, se tiveres boas notas, se dou-te isto. Não. O foco, a disciplina, existem e têm que existir na vida da criança, porque ela tem que aprender a ser disciplinada e focada, porque isto vai ser bom para ela e vai ser bom para ela naquilo que vocês agora mais sentem, que é na sua estabilidade emocional. Uma criança que se sente com estrutura, que percebe o que anda mais ou menos aqui a fazer, não é? Ainda não percebe tudo, é meio caminho andado para a criança estar emocionalmente saudável, não é? Depois, estávamos a falar aqui na questão da sala de aula, não é? O sentido do dever e da responsabilidade. Quando vocês transferem este foco, estes exemplos para a vida de estudante da criança, e vocês dizem, percebes porque é que tu tens que estar sentado e concentrado nas tuas tarefas, podem dar este exemplo, o exemplo de um binóculo, não é? Que se nós quisermos ver as coisas mais à distância, nós focamos, não é? Aquilo que queremos ver, e quando nós estamos concentrados naquela tarefa, é aquela tarefa que aparece mais lúcida, mais clara, mais límpida na nossa cabeça. E então é mais fácil depois assimilar essa informação. Vejo melhor, eu até vejo melhor o que não percebo. Se estiver focado, eu vejo tudo mais claro, até aquilo que não percebo, e vai gerar a dúvida, e a dúvida vai gerar o diálogo com o professor. Portanto, esse foco é fundamental para que a criança se sinta que vai ter um melhor sucesso. E atenção, isto também tem que ser explicado à criança. Portanto, vocês, quer a disciplina, a constituição das regras e a explicação dessas mesmas regras, bem como o foco e porque é que é importante ser disciplinado e focado, a criança vai seguramente... Atenção, isto não é imediato, vai seguramente, mas não é imediatamente. Isto não é um processo de... como é que é? Milagroso de momento, não é? Gera milagre, mas o milagre é mais lá à frente, e se vocês não desistirem. E atenção, que os meninos dão-nos imensa luta. Portanto, está a vossa capacidade de resiliência perante birras, perante as negociações que eles tentam fazer, perante tudo mais, e o vosso estímulo, a vossa forma de lidar com eles, vocês, se não desistirem, vocês vão ver, seguramente vão ver resultados. Posso-vos dar um exemplo? Eu pessoalmente, não é? Posso dar o meu exemplo pessoal, eu tenho 2 filhos, um com 25, já é engenheiro mecânico, está despachado em termos académicos e já trabalha, e tenho a minha filha com 12, que ainda está em idade escolar, está no 7º ano. E com ambos os meus filhos, eu fiz e faço ainda com a Sara, eu pratico isto diariamente. Não é fácil, eles refilam sobretudo na entrada da adolescência, e depois vai ser sempre difícil, mas vou-vos assegurar que se eles tiverem a estrutura toda para trás, exatamente assim como eu vos estou a dizer,
É difícil na mesma, mas tem a vida um bocadinho mais facilitada com os vossos filhos, porque vão conseguir dialogar com eles, comunicar com eles, fazê-los lembrar aquilo que eles aprenderam ao longo de todo este processo da sua infância, ok? Por último, o amor. E o amor está implícito em tudo o que nós falámos para trás, não é? Ninguém vai fazer regras e ninguém vai falar de foco, ninguém vai falar de dever e responsabilidade para o filho, para o aluno, se não tiver amor, não é? Senão, vejam, eu gosto sempre de ir buscar estes exemplos e estas frases, muitos vão buscar aos filósofos, aos grandes psicólogos. Eu gosto muito de ir beber à Bíblia. E a Bíblia tem esta frase que é fantástica, que é: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé do mundo, de maneira que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. A primeira coisa que Paulo transmite a todo aquele Império Romano é que não adianta nós fazermos nada disto se não tivermos um amor. E o amor, não se iludam. Mais uma frase. Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza, a minha fortuna para sustentar os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, não havia, isso não interessa nada, não vai acontecer nada. E relativamente aos nossos filhos, esse amor, hoje em dia, este amor está um bocadinho transformado naquilo que é fazer a vontade aos filhos. Não se iludam, porque não é esse o sentido de um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro tem que ver claramente com a capacidade de dizermos não, com a capacidade de vamos fazer assim, porque assim é o melhor para ti. E ele vai chorar muito, ele vai ter uma série de birras e vai reivindicar imenso e vai chantagear imenso, mas não importa, porque o que importa é que o amor, que vocês têm que incutir isso em vocês e nos vossos filhos, é a única forma que vocês têm para garantir que estão a ensinar a criança no caminho em que deve andar, ok? Fazer a vontade ao vosso filho nunca foi, nem nunca vai ser a melhor forma, porque como vocês percebem, e os cientistas todos já comprovaram, a criança nós dissemos isto no início, não é? Ela está em crescimento também biológico, e se ela está em crescimento biológico, psicológico e emocional, ela não tem capacidade de ser ela a tomar decisões. E o que ela está a pedir, vocês é que têm que analisar se de facto é o melhor para ela ou não. E fazer a vontade do filho só para ele se calar ou só para o compensar de alguma forma pela vossa ausência, é a pior coisa que vocês podem dar aos vossos filhos, em paralelo, sobretudo, com o excesso de utilização das novas tecnologias, mas isso também dá assunto para outro webinar, ok? Então, recordem-se sempre que amar a criança, amar o vosso filho, não é de todo fazer as vontades, ok? E a disciplina é a forma mais duradoura que vocês podem encontrar de falar ao coração da criança, ok? Ou seja, no fim, a criança o que vai sentir é que está construída, ok? Ela tem alicerces. Não quer dizer que depois, no futuro, quando ela própria for mãe ou pai, ela não se reorganize e tenha outras regras, não é? E que ela encontre outras formas de lidar com os seus filhos. Mas esta que se baseia no amor e na capacidade de dizer não e na capacidade de tomar decisões pelos filhos, e independentemente se eles vão ficar agradados ou não com essa decisão, isso é o que vai ficar para sempre na cabeça e no coração da criança. Porquê? Porque vão ouvir algumas coisas como eu já ouvi da minha filha, mas ainda bem que tu não me deixaste fazer isto ou aquilo, porque, pronto, no momento em que eu não deixei, sofreu ela e sofri eu, mas
foi preciso dizer não, não pode ser, ok? E então não tenham medo de dizer que não, mas não façam, não disciplinem. Não disciplinem só sem a respectiva explicação e o respectivo ensino. Porquê é que eu pus estas figuras aqui? Parecem um bocadinho excessivas, mas se de facto também, eu queria só aliviar um bocadinho o vosso coração e já explico porquê. Se de facto já ensinamos, estamos fartos e fartas de dizer isto ao menino e à menina, e ele insiste em fazer, em tentar impor a sua vontade, é claro que um berro não faz mal nenhum, não é? Dar um berro à criança ou um castigo, assim um bocadinho mais zangado, não lhe vai fazer mal nenhum, bem pelo contrário. Aquilo que muitos colegas, já que não se deve gritar com as crianças, não se deve gritar constantemente com as crianças, não se deve passar a vida a berrar com as crianças no fundo, amassá-las do ponto de vista da negatividade, ok? Não. Mas a disciplina e o castigo fazem parte. Nunca em público, como é óbvio, mas não devem deixar passar a oportunidade de disciplinar o vosso filho, e se tiver que ser com um berro, e se tiver que ser com um castigo, ou eventualmente uma palmadita no rabo, não faz mal nenhum. Mas isso não é falta de amor, bem pelo contrário. É um pai e uma mãe que estão preocupados com a atitude negativa do seu filho e que, portanto, têm que tomar umas medidas assim um bocadinho mais à séria, porque ele foi avisado, foi ensinado, foi instruído, foi amado. E a seguir, a qualquer castigo, a qualquer ato disciplinador, vocês devem admoestar o vosso filho. Esta palavra é uma palavra muito pouco usada, mas quer dizer que devem falar com ele no sentido de eu não retiro nada do que te disse, do castigo, nem nada, mas faço questão de te explicar porque que a mãe teve ou o pai teve que tomar esta medida tão mais dura e para ver se isto não volta a acontecer, ok? Então, reforça a regra, reforça a disciplina, reforça a importância do dever, da responsabilidade, reforce no ato pós-disciplinatório, converse com a criança. Não deixe o castigo no ar, não deixe que as coisas não fiquem claras, ok? Disciplinar é importante, admoestar é importante, e eles vão aprender que é assim em casa e que depois vai ser assim, vai ser mais simples na rua, ok? Porque a criança disciplinada é uma criança, é meio caminho andado para um bom comportamento. E aquilo que eu vos quero dizer é que o caminho é longo. Eles dão imensa luta. Não desesperem, mantenham-se firmes à vossa capacidade de educar os vossos filhos e deixem-me dizer-vos uma coisa que eu acho assim em atalho de foice, como se costuma dizer. Muitas vezes é difícil, nós estamos a tomar decisões e a pensar nisto tudo e chegamos a uma determinada etapa, alguns já chegaram, outros vão lá chegar, em que o peso, a sensação que temos em que erramos e que fizemos tudo mal e que somos uns pais e umas mães muito mal, que não esse peso de errar, esses quilos e quilos de peso nas nossas costas com o medo de errar é enorme. E eu sei, como vos digo, também sou mãe, mas uma das formas que vocês têm para diminuir esse peso é fazerem uma coisa, tudo isto que nós falamos aqui, ok? Vocês têm que observar o vosso filho, conhecer o vosso filho, passar mais tempo com ele, perceber que brincadeiras é que ele gosta de ter, que se essas brincadeiras são ou não lhes tirem as brincadeiras se acham que não são tão boas, não lhes tirem de repente, mas preparem um plano B, uma solução,
brinquem com as crianças, brincar continua a ser a melhor terapia que vocês podem ter com os vossos filhos. Por favor, invistam tempo nos vossos filhos, ok? Vocês têm que perceber que o ambiente que nós damos aos nossos filhos, os estímulos que nós lhes passamos, tudo aquilo que se passa à volta deles, connosco e com a nossa presença, inclui e influencia imenso o crescimento dos vossos filhos, quer vocês se apercebam, quer não se apercebam. E voltando ao início, é bom que se apercebam e é bom que agarrem o leme e é bom que deixem que os vossos filhos cresçam com fundamento, com ensino, com comunicação, com informação, etc. Aquilo que vos deixa em termos de alerta é: não deixem os vossos filhos aprender com os jogos, com os videojogos, com a televisão, com aquilo que se passa na televisão. Controlem isso, porque isso vai retirar de vocês a autoridade e a referência. E, portanto, é importante que vocês equilibrem o vosso filho em toda a sua esfera. E não é difícil, é só tomarem a decisão, ok? Tomem esta decisão. E aquilo que vos posso dizer é que o vosso filho é o vosso maior investimento na família e o vosso maior contributo para um mundo melhor. O nosso, eu vou-me incluir aqui, como é óbvio, não há outro investimento maior do que os nossos filhos, ok? E se nós pensamos em ter um mundo melhor e estamos sempre à espera dos políticos e dos que já estão no terreno, pensem, olhem para dentro de casa e pensem que o vosso filho, se tiver estrutura, se tiver educação e ensino estruturados, deliberados, pensados e com amor de si mesmo, daquele que é capaz de dizer não com a certeza absoluta que está a fazer o melhor, se vocês começarem a pensar no vosso filho como um grande contributo para um mundo melhor, e esse mundo que vocês querem ver melhor tem que começar claramente em casa. E tem que começar em casa consigo, com os seus amigos e com tudo aquilo que você dá ao seu filho para o entreter, para ele se distrair, ok? Faça parte integrante da brincadeira, da distração, dos tempos livres, de tudo aquilo que puder estar envolvido com o seu filho. Eu quase, às vezes, tenho vontade de dizer: olha, venha para a escola, passa aqui um dia connosco, sentado, mas pronto, mas isso também já era pedir muito. Mas, se pensarem nisto, se pensarem que o vosso filho é o vosso maior investimento na família, vocês vão ter tantas alegrias depois de passar aquela fase terrível de eles lutarem muito connosco, mas vocês vão se sentir muito confortáveis quando perceberem na vossa velhice que o vosso filho, afinal, seguiu no caminho que vocês imaginaram, na profissão que ele escolheu, na namorada ou no namorado que eles escolheram, tudo como eles escolheram, mas a estrutura, vocês vão dar um sorrisinho e dizer: está lá, está lá. Portanto, estamos juntos nesta luta. Nós somos escola, vocês são família, mas nós estamos juntos e, portanto, tudo o que for, senhoras professoras e educadoras, também toca a tratar de fazer regras ou redefinir regras, se elas de facto não foram definidas para este novo tempo, têm que ser redefinidas, como é que nós vamos fazer, o que é que os pais precisam, falem connosco, digam o que é que precisam para que o vosso filho tenha um desempenho melhor. Não se preocupem com as notas, não é importante nesta fase, nunca, aliás, nunca é. O importante é que eles aprendam no seu todo, que sejam inteiros, ok? Há uns que aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas a seu tempo todos chegam lá, não é? O rio vai sempre dar ao mar e portanto, nós às vezes exigimos muito dos meninos, não exijam nada, exijam apenas que eles sejam felizes, organizados, disciplinados, que sejam vossos amigos, que partilhem com vocês as coisas todas que lhes vão na alma, mesmo as mais disparatadas. Ouçam-nos e partilhem as vossas experiências de quando eram crianças, de como é que acontecia, etc. Criem este laço com os vossos filhos, é muito melhor do que terem
muito bons a tudo e 20 a tudo, ou 100, depende da escala. Portanto, vamos fazer os meninos crescerem como inteiros, como seres humanos, ok? Então, se falarmos em gestão emocional e que este trabalho for feito, já temos 50% ou 75% do trabalho a fazer com os meninos, já fica feito, ok? Pronto, esta é a minha ideia, vamos chamar assim, para vivermos este tempo de uma forma melhor, e não só este, mas todos os tempos. Mas deixo-vos agora, vou tirar aqui a tela. Ok. E passo então a palavra eu acho que me estiquei um bocadinho no tempo, mas estou disponível para vos ouvir e aquilo que acharem por bem perguntar ou partilhar. Esta é a fase, Fernanda, em que ninguém diz nada, temos que ser nós a puxar por aqui e por ali, que depois surgem as dúvidas. Não é? Eu digo, não tenho problemas. Boa. Muito bem. Eu digo, boa noite. Boa noite. Doutora Fernanda, eu sou o pai da Graça, sou aquilo que sou de Angola. E vamos comer a Moamba. É verdade, é verdade. Vou só focar 2 pontos, foi os pontos do amor, isto é rápido. A professora escreveu um texto da Bíblia e eu vou falar do amor sobre também um filósofo, isto é rápido, e da maneira ribatejana, não sei se conhece o Ribatejo. Muito bem, conheço muito bem. Então pronto. Numa versão filósofo, o amor é 2 aves a tremerem nas mãos de uma criança, sabendo que esta não tem voz. Esta é de um filósofo qualquer que eu não sei o nome. Na versão ribatejana, são 2 bestas a puxar para a mesma carga. Esta não se vai esquecer. Está bem, está bem. Pode ser? Olha, continuo a gostar da versão da Bíblia. Continuo a gostar. Mas esta do Ribatejo... Mas fica a dica. Aquilo está lá tudo. Está lá tudo. Pois está, é verdade. Está lá tudo. Mas pronto, ok. Era só isso. Okay. Obrigada. Alguém que queira partilhar alguma destas questões que foram aqui faladas ou que tenha alguma dúvida, alguma sugestão que queira fazer? Neste momento acho que já estamos um bocadinho aqui todos como pais, ou às vezes até não, como tios, primos, amigos, e podemos partilhar ideias sobre o que é que podemos dar às nossas crianças. Eu posso já dizer, ontem os meus filhos fizeram uma tenda no quarto, portanto... temos que lhes dar tudo e mais alguma coisa, não é? Isto com tantos computadores, eles querem mais e mais e mais, e portanto quando eu os vi fazer uma tenda no quarto, apesar de que ficámos com o quarto desmontado, não é? Fiquei super feliz, porque até fui eu para a tenda também, e portanto isto é aquilo que se pretende, não é? Dar ideias para que depois logo se arruma. De manhã andámos à pressa a correr, porque eram 9h30 e tínhamos que ir para as aulas, mas lá arrumámos as cadeiras todas que ficaram na tenda. Portanto, se tiverem sugestões, são sempre bem-vindas, e eu acho que é o momento de partilha indicado para nos ajudarmos um bocadinho. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Boa noite, o meu nome é Eva. Boa noite. Boa noite, como estão? Nós fizemos a escolha, embora eu esteja permanentemente quase em teletrabalho e o meu marido está a trabalhar fora, fizemos a escolha do espaço de brincadeira do nosso filho ser exatamente ao lado do meu espaço de trabalho. Portanto, ele está sempre na sala ao pé de mim. Eu estou a trabalhar aqui no sítio onde vocês me estão a ver agora, a maior parte das vezes com fones para que eu consiga ouvir as outras pessoas e consiga desenvolver o trabalho, mas ele nunca está sozinho, por assim dizer. Ele não tem irmãos, pronto, somos só nós os 3, tem 5 anos, é uma criança bastante ativa, mas gosta muito de brincar com legos e com atividades em que tanto podemos estar presentes como afastados, e uma das escolhas que fizemos foi que ele nunca estivesse num espaço sozinho
da casa e assim possa manter, embora cada um tenha o seu espaço, eu estou na mesa, ele está no sofá e tapete, que fica a ser permanentemente a área da casa mais bagunçada. Ele assim nunca está sozinho e isolado, não se sente isolado. Pareceu-nos que ele começou a ficar mais calmo, permanecia aqui, consegue na maior parte das vezes respeitar quando nós estamos a trabalhar e aprendeu a perceber que quando eu lhe peço para a sério se manter mais sossegado, ou quando eu estou em conversa com colegas mais perto de nós e que já querem vê-lo, querem falar com ele, nessas alturas está mais agitado e vem brincar para o pé de mim. Nas outras alturas está como agora, em que está a brincar com os legos, neste momento também tem os desenhos animados a dar. Noutras vezes está sem desenhos animados, está a brincar, outras vezes eu interrompo, vou brincar com ele, ele pede-me, eu vou ao pé dele, estou a brincar com ele, retiro-me a seguir, mas pelo menos sentimos que ele não está posto de lado. Sozinho, não é? Sim. Fernanda, não sei se quer comentar esta participação da Eva. Não, está perfeito, muito bem, uma boa organização. Boa noite, o meu nome é Andréa Issa. Olá, Andréa. Olá, tudo bem? Estava aqui desligada porque temos uma companhia. Eu, pronto, acho interessante partilhar aqui em casa, tem sido alvo de leituras para a minha prática pedagógica e acaba por ser o meu bode expiatório, a minha filha que tem 5 anos. O primeiro confinamento foi complicado. Quando soubemos deste segundo, já estava mais ou menos preparada e decidi então apostar nas leituras que fiz e algum conhecimento já prévio, mas que tentei fundamentar ainda mais. E tenho seguido algo. Eu não sou de metodologias, eu aprendi com uma professora que o melhor é tudo adequado a cada criança, nada é universal. Neste caso, está a resultar aqui muito bem a aplicação de tudo o que são rotinas diárias e responsabilidade na Catarina. Espera aí, peço desculpa. Neste momento, ela tem uma cozinha de brincar, foi para a cozinha de brincar é na cozinha. Tem participado na confecção das refeições. Tudo o que é tarefas domésticas tem ajudado, pôr roupa a lavar, tudo que eram coisas que já queríamos fazer antes e o confinamento ajudou-nos agora a fazer, e noto que tem facilitado imenso em termos de autonomia, deu um grande pulo de responsabilidade. Nós temos a bebé pequenina, também tem facilitado porque ela queria fazer tudo e agora já percebe que nem tudo ela pode fazer, que há coisas que ela consegue, outras que não. E pronto, queria partilhar com vocês tem sido à base, se lerem, é tudo muita prática, Regia Emília, Montessori, há muita coisa na net, se não quiserem estar a gastar dinheiro em livros. Agora começamos com um da Inês Afonso Marques, que é Brincar Também Se Educa, e pronto, estamos muito na base dos exemplos, porque a criança aprende por exemplo, e nós não podemos querer que eles façam ovos estrelados se só ensinamos a cozê-los. É assim mais ou menos uma metáfora culinária. Pronto, era a minha partilha, pensar um bocadinho em incluí-los e não excluí-los do cotidiano, porque eles assim sentem-se úteis, porque a maior parte dos pais estão a trabalhar em casa e não é fácil, porque alguns têm irmãos, mas mesmo com irmãos a coisa é complicada. Boa noite, obrigada pela partilha. Obrigada. Só aqui uma notinha para dizer que é verdade que a leitura e o acompanhamento destes métodos de arranjar, e há muita coisa disponível na internet, é preciso saber escolher, não é? As brincadeiras e as coisas que podem fazer juntos, mas mais do que a criança sentir-se útil nessa partilha de tarefas e de lhe dar algum sentido de dever e de responsabilidade, a criança
ela sente parte integrante, ou seja, não é tanta utilidade, ela faz parte da família e a mãe faz aquelas coisas e ela pode fazer também. Portanto, é a aprendizagem, lá está, pelo exemplo, mas o exemplo que não deve ficar só pelo exemplo, como é aquilo que eu defendo, deve ser um exemplo que é explicar porque que as coisas são assim, porque basicamente as crianças depois chegam ali a uma altura que começam também a perguntar. Portanto, e mais do que sentir-se útil, ela sente-se emocionalmente estável, sente-se parte integrante, sente que faz parte daquele quadro e que é uma função perfeitamente natural. É ainda feita à moda de criança, mas isso é, atenção, pais, porque as crianças vão chegar a um ponto que vão esquecer essa parte, ou seja, se vocês não forem incutindo essa brincadeira e reforçando esse fazer das coisas, aquilo que a experiência me diz, e muitos teóricos já o teorizaram, é que a criança vai perder isso, e vai perder não no sentido ela sabe depois que fez aquilo e tal, mas se vocês não estruturarem isso, perde-se. Lá está, é a mesma coisa de nós dizermos que ou educamos para corrigir comportamentos, ou educamos e ensinamos para que fique a semente no coração, para que mesmo quando ela ultrapassa a idade e passa aquelas idades mais complicadas, em fase de adulto, nunca esquece. Portanto, estas brincadeiras, por isso é que eu falo do amor, vocês quando estão a brincar com os vossos filhos e a partilhar com os vossos filhos este conjunto de coisas, devem fazê-lo com intenção, é intencional, ou seja, é mesmo para a criança sentir no coração que aquilo faz parte e que é um ensino para a vida, porque se vocês não fizerem isso, vai-se perder, é um bocadinho aquela semente que cai sem querer, ali entre pés, nasce um bocadinho, mas depois acabou, morre. Ok? Então, é o que eu digo, tudo o que vocês fazem com os vossos filhos tem que ter a vossa intenção amorosa. Não é só fazer para ocupar o tempo e para organizar, não. Aproveitem para testar a vossa intensidade no ensino e na educação dos vossos filhos. Isso é que esse era o fundamento desta nossa partilha, ok? Reorganizem, mas repensem tudo, ok? Não há métodos, não há milagres, aquela mãe disse bem, cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Isso é tudo verdade, mas há uma coisa que é transversal. Todas as crianças têm um crescimento biológico, todas as crianças têm um crescimento psíquico, todas as crianças têm um crescimento emocional. E tendo isso como base, aquilo que eu vos posso assegurar é que se as coisas que vocês tiverem a fazer com os vossos filhos não tiverem a intenção de os educar e de ensinar, isso vai se esbater. Portanto, façam sempre, a criança vai para a cozinha, ou vai fazer isto, ou vai fazer aquilo, ou distribui atividades, pode não ser um momento, mas nunca percam a oportunidade de estruturar tudo aquilo que vocês fazem. Não há dia nenhum, ou raros são os dias, que ainda hoje, a minha filha com 12 anos, eu não vou à beira da cama dela e não converso com ela, ou duas coisas, partilhamos uma leitura ou outra, e portanto isto é para o resto da vida. Quando eu não vou, ela chama-me. E portanto, tudo aquilo que vocês fizerem, no fundo, resumindo isto tudo, disciplinas, as regras, tudo aquilo que vocês pensarem fazer com os vossos filhos, façam com intenção amorosa, é um investimento para a vida deles. Ok? É só nesse sentido que para mim, só faz sentido falar em disciplina e em regras e em foco e em sucesso quando nós temos esse sentido, missão amorosa para com os nossos filhos e para o futuro dos filhos e no fundo da nossa sociedade, está bem? Pronto, eu já não falo mais, já me calei. Não sei se mais alguém quer partilhar alguma questão ou algo
que preocupa ou que não, ou que seja só uma sugestão. A Susana, por favor, está sem som neste momento. Ou pelo menos nós não conseguimos ouvi-la. Consegue ouvir agora? Sim. Ok. Sim. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Cá em casa nós neste momento estamos 3, estou eu e mais as minhas 2 filhas, porque o meu marido está a trabalhar. A mais velha tem 12 anos e a mais pequenina tem 4. E como a mais velha também está no 7º ano, também já senti essa questão que a doutora Fernanda falou, de sentir que parece que estou a errar em qualquer coisa, há sempre uma resposta da parte da mais velha que não fica tão satisfeita quando lhe é imposto regras, e neste momento ela tendo aulas da 1 da tarde a 6:15, implica que ela tenha que estar no quartinho dela, no computador, nas aulas online, e para a pequenina foi complicado perceber que durante esse período não podia estar com a irmã e não podia brincar com a irmã, tendo em conta que os períodos em que elas antigamente estavam em casa podiam estar sempre juntas. Então criámos mais ou menos uma regra que de manhã, pelo menos meia horita durante a manhã, teríamos que ter um momento de brincadeira às 3, para a pequenina sentir que também estamos aqui com ela. Da parte da tarde, pronto, tem mais a atenção da mãe, porque conseguimos estar mais tempo as duas juntas. De vez em quando a irmã, quando vem dos intervalos, vem sempre dar um beijinho, vem sempre ver como é que está, mas senti que havia, principalmente da parte da mais pequenina, essa necessidade de ter durante o dia um momento de partilha com a irmã mais intenso, visto que durante a tarde não está ausente, não é? E pareceu-me que há um momento em que elas se sentem bem as duas, umas vezes nem querem que eu esteja com elas, outras vezes estamos as 3 e fazemos várias coisas, dançamos, culinária, aquilo que alguma delas sugere fazer, e tem sido interessante. Pronto, no outro confinamento a mais pequenina não percebia tanto o porquê de estar em casa, agora não tem bem a noção, mas também já tem alguns momentos em que tem interação com os coleguinhas da escola dela, portanto também já vai percebendo, de vez em quando também vai ao computador falar com os amigos e tem aquele momento só para ela, mas neste momento acho que o momento que temos as 3 de brincadeira é bastante importante, não só para a mais nova, que liga mais à brincadeira, mas também para a mais velha, ficar um bocadinho mais distante daquilo que a preocupa, que são as aulas online e o ter que estar a horas, e considero que foi uma boa regra que instauramos. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se mais alguém quer partilhar como é que tem corrido em casa, como é que tem feito, se procuram alguma sugestão dentro daquelas que se foram partilhando aqui. Bom, eu penso que para este primeiro webinar correu bastante bem, espero que tenha trazido algumas ideias sobre o que é que poderão fazer agora, daqui para a frente, não é? Se entretanto não têm mais nenhuma questão, acabamos. Eu tenho uma. Sim? Só para pedir desculpa, porque num webinário que estamos a falar de disciplina de foco, fui eu que furei o horário e pedi desculpa por isso, mas pronto, e vocês podiam ter pensei que me iam dar nas orelhas, entre aspas, mas pronto, tinha que vos pedir desculpa. Por norma, não é bom nós ultrapassarmos os timings que estão estipulados, mas pronto, a conversa, como diz, é boa e, portanto, o assunto é bom e eu sou uma apaixonada por estes assuntos e, portanto, deixei-me levar. Peço muita desculpa por ter ultrapassado a meia hora que tinha prometido. E beijinhos, até à próxima. Bom, esperamos então que tenham gostado e que as indicações da doutora Fernanda e outras mesmo que foram partilhadas vos tenham sido úteis de alguma forma, e que este confinamento em teletrabalho e em apoio aos filhotes
consiga ser um bocadinho mais tranquilo. Não sei se a Sónia também se quer despedir. É só, lembrem-se então que haverá novo webinar daqui a algum tempo. Estejam atentos nas redes sociais. Somos mais do que uma escola, somos uma grande família. Ou pretendemos ser. Obrigada. Beijinhos. Obrigada a todos. Obrigado. Adeus, uma boa noite.